Números 13, versículo 30. Levante a sua Bíblia, por favor. Quem não tem, é só você olhar para o telão. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra possa fortalecer a fé desse povo e possa fazê-los entender porque o Senhor os trouxe aqui, porque o Senhor está permitindo essa pessoa ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Olha para mim, por favor. Entenda esse momento vivido pelo povo de Israel. Deus tinha prometido tirar o povo do Egito e tirou, mas prometeu levar eles até uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus promete, Deus cumpre, e a sua fé precisa estar apoiada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Quem promete é fiel. Quando a sua fé está na palavra de Deus, na promessa de Deus, cedo ou tarde, o que Ele prometeu acontece. Agora, entenda, quando chegaram perto da terra prometida, Moisés separou 12 homens e disse assim: vocês vão espiar a terra, para ver se é a terra que emana leite e mel. E os 12 saíram para espiar a terra. Quando eles voltaram com um relatório, 10 esmoreceram, se intimidaram, ficaram com medo do que viram, e 2 reagiram diferentes diante da mesma situação. O que isso quer dizer? Entenda, por favor. Diante das dificuldades, você mostra o que tem dentro de você. Você não pode achar que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida de mão beijada. Você não pode achar que você vai vir aqui, vai ficar de braços cruzados e vai começar a ser abençoado. Não é assim que funciona. Deus abençoa, mas Ele não facilita. Deus permite as dificuldades para nos fazer forte. E a Bíblia diz assim no versículo 30, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Foram 12 espias. Eu tenho certeza que você só sabe o nome de 2. Como era o nome dos 2? Josué e Caleb. Eu tenho certeza que você não sabe o nome dos 10. Nem eu sei. Por quê? Porque as pessoas que desanimam, que ficam com medo, você não vê Deus abençoar um medroso na Bíblia. Você não vê Deus abençoar os medrosos. Deus manda voltar os tímidos e medrosos. Você vê Deus abençoando prostitutas. Você vê Deus abençoando pessoas que viviam no pecado e se arrependeram. Mas você não vê Deus trabalhando com medrosos. E os 10 ficaram com medo dos gigantes. Deus falou da terra prometida, mas não falou dos gigantes. E quando eles viram os gigantes, eles se apavoraram. Por que Deus não falou? Vamos ler, vamos entender isso aqui. Sabe por que Deus não falou? Porque para Deus os nossos problemas não significam nada. Para Deus aquilo que é dificuldade para nós, para Ele não é nada. Então Deus não falou dos gigantes, porque quando nós confiamos nele, nós vencemos qualquer gigante, até o que é mais forte do que nós. Aí ele diz assim, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha para mim, por favor.
eles começaram a se enxergar como gafanhoto. Eles começaram a se enxergar pequenos e começaram a enxergar os inimigos grandes. É tudo que o diabo quer. Deus nunca gostou de ver o povo dele se diminuindo. Deus nunca gostou de ver o povo dele se inferiorizando. Pelo contrário, Deus quer ver você crescendo na hora da dificuldade, não diminuindo. E eles começaram a pensar: nós somos como gafanhotos, nós estamos perdidos. Essa terra é terra que devora, é terra de gigantes, não tem espaço para nós nessa terra. E começaram a inflamar o povo. Escute uma coisa: cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão, porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estão vendo. Para considerar o que você está vendo, porque o que você está vendo por pouco tempo, porque daqui a pouco você vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor, que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina a me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? Como é que eu tenho que me enxergar? Romanos 8,37 manda eu me enxergar como mais que vencedores. Olha só: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Complete. Olha para mim. Eu me vejo como mais que vencedor, porque é assim que a Bíblia ensina a me ver. A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra, Mateus 5,13, como luz do mundo. Eu não posso me enxergar como o diabo quer que eu me enxergue. Como é que eu devo me enxergar? Mais que vencedor, luz, sal. O que é que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Filipenses 4,13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. Eu não sou o que falo, eu não sou o que penso. Você não é o que fulano Beltrano disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê, acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser. Amém? É a maneira que você se vê. Uma vez, o auxiliar do profeta Eliseu acordou, e quando ele olhou, a casa estava cercada de inimigos. E quando a casa estava cercada de inimigos, ele ficou apavorado, em desespero. E ele disse para Eliseu: estamos perdidos. Eliseu falou: Deus, abre a visão dele. E quando Deus abriu a visão dele, ele viu que maior os que estavam com ele do que os inimigos. Diga: maior que está comigo. Quando você tem visão da grandeza de Deus, você não entra em desespero. Sempre maior que está com você. A terça parte dos demônios caíram. Aliás, a terça parte dos anjos caíram e viraram demônios. De cada 3 caiu 1. Ficaram quantos? Para cada demônio tem 2 anjos. Sempre maior que vai estar conosco. Sempre. Você não tem que ter medo. Agar ficou em desespero, porque ela pensou que ia perecer, se afastou do filho, como se o filho fosse morrer, e o anjo veio e abriu a visão dela, e ela enxergou um poço. Quando você entra em desespero, você não enxerga o que está na sua frente. Quando você está em desespero, você não pensa, então você não enxerga a saída. E é tudo que o diabo quer: te ver em desespero, te ver fraco. O anjo abriu a visão dela, ela viu o poço e o problema foi resolvido. Entenda, esses homens começaram a desanimar todo o povo. Eles fizeram mais mal para o povo do que os inimigos. Só que os inimigos não tinham visto eles. Não eram os inimigos que disseram que eles eram fracos, eles que começaram a se ver assim. Já viu aquela pessoa que nem está falando de você, mas você acha que ela está falando de você? Que você começa a ver coisas que não existem. Você conhece gente assim? Que você tem que ter cuidado, porque se ela estiver conversando com alguém, ela está falando dela. Eles se inferiorizaram, eles se diminuíram.
mas eles não eram pequenos. Deus prometeu. Se Deus prometeu, você vence gigantes, você vence leão, porque foi Deus que prometeu. Deus não brinca com a palavra dele. Agora você tem que crer na palavra dele, crer como Josué e Caleb creu. Sabe o que é que eles disseram? Leia 14 versículo 1. Leia o 14 versículo 1. Você vai ver o que foi que destruiu eles, o povo. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Não ouvi. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para quê? Ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos aonde? Ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Eles murmuraram. Sabe por que esse povo morreu no deserto? Deserto não mata pessoas de fé. Deserto não matou Josué e Caleb. Deserto mata murmurador. Se você ler 1 Coríntios 10:10, você vai ver que o murmurador é entregue ao destruidor. Leia, por favor. Leia. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O diabo, na hora difícil, fica se alimentando da murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus odeia a pessoa ficar o tempo inteiro murmurando. Nem você aguenta, quanto mais Deus. O deserto não mata a pessoa de fé. O deserto não fez mal para Josué e Caleb, porque quem é da fé sabe que deserto é lugar de passagem, não de moradia. É um tempo, mas você sai aprovado. Era para eles ficarem 40 dias no deserto e saírem aprovados, mas morreram no deserto e ficaram 40 anos. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40, mas saiu aprovado. Saia do seu deserto aprovado. Não traga ninguém para o seu deserto. Não queira comiseração de ninguém. Enfrente seu deserto com Deus. Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar, o Senhor, quem é da fé sempre está dizendo o quê? Se o Senhor me ajudar, eu venço esses gigantes como se devora um pão. Se o Senhor me ajudar, eu saio dessa. Se o Senhor me ajudar, vai ter solução, vai ter saída. O Senhor, porque quem é de Deus conta com Ele. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles. Que a terra é boa, é. Se vocês estão com medo, é problema de vocês, mas Deus vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu. Josué e Caleb ficaram irados, porque quando você é da fé, você não gosta que ninguém fique confessando derrota. Você lembra daquele desenho de Willy Wally? Ó céu, ó vida. Lembra? Quem lembra disso? Quem é da minha idade para cima lembra. Ó céu, ó vida, ó que mundo cruel. Tem gente que gosta disso. Parece aquela galinha da Angola que fica: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se você confiar em Deus, esse ano vai ser o melhor para você. Se você não confiar em Deus, você está perdido, porque não vai ter ninguém para te ajudar. Você tem que confiar em Deus, porque Ele existe, Ele é Deus, e Ele quer ver pessoas fortes. Porque se dependesse dos 10 espias, ia tudo por água abaixo. Mas se dependesse de Josué e Caleb, eles tomavam posse. Diga: eu vou tomar posse. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei se você está no meio de um deserto, mas mesmo dando tudo errado, confie em Deus. Mesmo dando tudo errado, mesmo saindo do teu controle, mesmo acontecendo o contrário do que você esperava, continue confiando em Deus, mas confiar mesmo.
Se você continuar lendo, você vai ver que Deus ficou irado com o povo. Eles quiseram apedrejar Moisés, e a glória de Deus veio para impedir. O medo deles, o medo faz você ficar pequenininho. O medo faz um vira-lata virar um pitbull. Corra de um vira-lata para você ver se ele não cresce. Se você parar e fizer assim, ó, ele corre. Mas o seu medo faz ele crescer. O medo faz você escutar vozes, barulho que não existe. O medo dá força ao diabo. Eles estavam com medo. Eles estavam olhando para os gigantes e se diminuindo. Tem gigantes, tem desafios, porque Deus nunca falou que ia ser fácil, nunca. Mas tem um Deus maior do que tudo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Isaías 40, versículo 28. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome de Jesus, meu Deus, honra a fé dessas pessoas, a quem veio pedindo para o Senhor falar com ela, a quem precisa muito te ouvir, que ela entenda de uma forma perfeita o que o Senhor quer falar com ela hoje. O Senhor conhece a luta de cada um. Dá ouvidos para esse povo te ouvir e me ajuda a falar tudo o que o Senhor quer que ela ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Geralmente nós pegamos um personagem da Bíblia às segundas-feiras e nós aprendemos lições com os heróis da fé. Durante 2 segundas-feiras, segunda-feira passada e retrasada, vocês lembram que nós falamos sobre o Getsemane, não foi isso? Lições que nós tiramos do Getsemane e lições que nós tiramos com o Senhor Jesus, que é o nosso maior professor. Agora hoje vai ser diferente. Hoje eu quero falar algo que Deus colocou dentro de mim nessa manhã, para te fortalecer. Essa noite vai ser de fortalecimento para você. Fortalecimento. Deus escolheu essa reunião hoje para fortalecer você. Ele sabe por quê. A Bíblia diz assim, Isaías 40, 20: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se é insondável o seu entendimento. Dá força a quem? Ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, deixa a Bíblia aberta. A palavra hoje vai ser bem objetiva, mas eu preciso que você preste toda a sua atenção, por gentileza. Deus, Ele sabe que o mal ataca, investe justamente nos momentos que nós estamos fracos. O mal, ele sabe a hora de atacar. Ele tentou o Senhor Jesus na hora que o Senhor Jesus estava com fome. Ele ataca de uma forma mais forte, de tudo que é lado, justamente quando a pessoa está fragilizada, sensível, abalada, cansada, desanimada. E nós temos os heróis da fé, que mesmo sendo heróis da fé, em um certo momento eles desanimaram. Eu já falei para vocês que Deus animou Abraão. Se Deus animou, ele estava o quê? Desanimado.
Deus animou o pai na fé. Deus animou Josué quando Moisés morreu. Foi um baque para ele, mas Deus fortaleceu Josué porque ele tinha sentido o peso da responsabilidade. Tinha tomado um baque com a morte de Moisés, estava tudo nas costas dele, e Deus fortaleceu ele. Você tem na Bíblia um homem que orava e descia fogo, um homem que orava e parava de chover, um homem que orava e chovia, que pediu a morte. Numa pressão tremenda, ele pediu a morte. Como era o nome dele? Elias. Ele pediu a morte, ele pediu para morrer. Ele disse basta, ele não aguentava mais. E Deus não abriu mão dele, enviou um anjo, deu pão e água, fortaleceu para que ele caminhasse 40 dias. Mas aquilo que Deus tinha para fazer através desses homens, Deus fez. O plano de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Por isso que Ele trouxe você hoje aqui, para te fortalecer. Ele sabe quem era uma pessoa alegre e hoje está triste, era uma pessoa de fé e hoje está cheia de dúvidas, era uma pessoa corajosa e hoje está cheia de medos, era uma pessoa para frente e agora está para baixo, devido à situação difícil que você está enfrentando. Há quem chegou aqui a pé, há quem veio de carona, há quem está com um pouquinho de gasolina, há quem não tem dinheiro para comer um lanche. Deus, Ele sabe da sua situação. Ele sabe como a sua situação tem desgastado você. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto as suas dores, as suas dificuldades, e Ele escolheu essa noite para te fortalecer, para te dar forças. Ele sabe aonde está apoiada a sua fé. A sua fé não está apoiada no homem, a sua fé não está apoiada numa igreja, a sua fé não está apoiada numa emoção, a sua fé está apoiada aqui, ó. E Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua luta é forte. Ele está falando forte com você, porque Ele sabe que a sua guerra está grande, e Ele tem que te sustentar até a palavra dEle se cumprir. Até a palavra dEle se cumprir, Ele tem que te alimentar, te sustentar, falar forte com você. De repente você não tem motivos para comemorar uma vitória. De um tempo para cá tem vindo chumbo grosso. E se você for parar para pensar nas vitórias, você vai dizer: minha vitória, você ainda está conseguindo dormir. Minha vitória está sendo não perder o controle. Minha vitória está sendo não deixar o desespero tomar conta. A minha vitória está sendo continuar crendo na palavra desse Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você continuar crendo na palavra desse Deus, se você se fortalecer e continuar indo em frente, portas que se fecharam, Ele volta a abrir. Pessoas que aprontaram com você vão ver você vencendo, vão ver que te fizeram bem e vão pedir desculpa para você. Pessoas que não levam fé em você vão ver que Deus é contigo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não escolheu você para você ficar sendo zombado, não. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão, que quando os inimigos estavam zombando, trouxeram ele para escarnecer dele. Aquele homem que era tão forte tinha perdido a sua força. E Deus trouxe você aqui para dizer para você hoje: busque forças em mim, porque eu vou honrar sua fé. Aquele homem que era tão forte ficou tão fraco e se tornou um palhaço nas mãos dos filisteus, dos inimigos. Mas ele fez uma oração, e nessa oração ele pediu a Deus a força de volta.
E Deus deu a força de volta. E com aquela força, o que não tinha acontecido na vida dele todinha aconteceu naquele momento, que ele matou mais inimigos do que ele tinha matado a vida inteira. A força voltou para ele. A força vai voltar para você. Não é fácil enfrentar o que você está enfrentando, passar pelo que você está passando. Tem gente que está controlando o mês inteiro, desde na hora que o dinheiro entra, ela tem que controlar. Não pode sair isso aqui a mais, senão faz falta. E Deus sabe disso. Deus sabe da sua luta, vendo a reserva evaporando, só saindo e não está entrando. Deus, Ele sabe da sua guerra com pessoas na sua responsabilidade, com colégio de filho, com criança dependendo de você, com pessoas que você ajuda. Ele sabe da sua guerra, lutando com o nome sujo, lutando, se virando. Mas Ele escolheu essa noite para te fortalecer. A palavra dele para você, coloca de novo Isaías 40, 29. Coloca o 29, lê alto. Deus dá o quê? A quem alcançado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Olha bem para mim, para você entender. Por favor, escute. Ele dá força. Ele sabe que você se abalou com a situação que você está vivendo, com o que aconteceu na sua vida, que desestruturou, mas Ele vai te estruturar hoje. Ele sabe que está complicado, mas Ele vai descomplicar. Ele sabe que está embaraçado, mas Ele vai desembaraçar, porque Ele é Deus. E eu quero orar por você agora. Agora, fique em pé no seu lugar. Diga: o meu Deus é forte e vai me ajudar. Preste bem atenção, por favor. Preste bem atenção. Leva ele direitinho e ajuda ele. Olha para mim, para você entender. Não deixe nada tirar sua atenção. Eu falei que hoje nós não íamos falar muito, nem íamos ficar usando personagens para tirar lições. Hoje é força que vai ter que vir do céu para te ajudar. Força. E eu quero que você seja humilde. Eu quero que você seja sincero, porque Deus sabia que você ia ouvir essa palavra e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Você que era mais forte nas suas orações e não está sendo mais. Você que era mais firme na sua postura e está começando a se entregar. Isso não é de você ficar reclamando, lamentando. Isso não é de você. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Olhe esse Salmo 128, coloca para mim aqui esse versículo 118, versículo 24. Leia alto aí. Quer mais? Esse dia vai ficar marcado na sua vida, porque você vai sair daqui bem. Você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui para vencer, porque Deus é com você. Deus sabe que tem um plano. Deus sabe que tem uma fé apoiada nele, e Ele vai honrar. Olha esse versículo de Romanos 12, 12. Coloca para mim, por favor. Lê alto aí. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nessa tribulação. Você tem que ter paciência agora. Você tem que ter muita. Bispo, mas está uma tribulação do inferno. O senhor não sabe o que eu tenho passado. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus está te dando condições de segurar a onda, condições de se controlar, condições de suportar certas coisas. E Ele sabe do seu limite. Se você está vendo, bispo, estou chegando no meu limite, eu já cheguei, é porque está perto de Deus te honrar. Porque Ele nunca vai deixar nós passarmos por uma coisa que nós não temos condições de passar. Amém? Ele sempre dá o escape, Ele sempre dá o livramento. Mas agora eu queria que viesse aqui você que hoje está triste, você que hoje está abalado, você que hoje está para baixo, você que hoje chorou muito. Esses dias você tem chorado. Embora você sentiu o baque,
Deus não desistiu de você não. Você é dele, com ele vai dar tudo certo. E se essa reunião, bispo, é para mim, bispo, porque tá osso, tá guerra, tá difícil, mas Deus vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Tá chorando por quê? Tá chorando porque se você tem um Deus, se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, e jamais te esqueceu, e jamais te esquecer. Você entendeu porque Deus está falando forte com você? Porque Ele sabe que a sua luta está grande, e Ele sabe que você está aguentando sem ainda chegar o tempo de colher o que Ele prometeu para você. Mas aguenta firme, porque vai chegar a hora das coisas começarem a se cumprir na sua vida, das coisas começarem a acontecer na sua vida. Amém? E as pessoas que dizem que você está perdendo tempo, que você não é de Deus, que você está sendo enganado, que isso, que aquilo, elas vão reconhecer que Deus é contigo. Nós vamos dar mais uma volta hoje. Vamos perseverando, vamos plantando. Vai cair, em nome de Jesus. Assuma a sua fé. Jesus perguntou: vocês estão procurando quem no Getsemane? Jesus, ele falou: sou eu. Sou eu. Em outras palavras, não me escondo não, eu morro lutando. Nós não somos dos que retrocedem, dos que olham para trás. Deus não nos deu espírito de timidez. Nós morremos lutando, mas Deus honra. Diga: Deus vai honrar. Você crê mesmo que Deus vai honrar? Você crê que vai chegar a hora mesmo da sua vitória? Você crê? Nós vamos orar agora, e vai vir para você, sabe o que? Força. Olha para mim, Deus trouxe você aqui para dizer para você: força, 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 porque eu sou contigo e vai dar tudo certo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.